Bem-vindo ao canal O Retorno do Rei. Hoje falaremos sobre a Bíblia, a Estela de Mesa, rei de Moabe, e a Estela de Teldã. A Estela de Pedra de Mesa, rei de Moabe, é um dos documentos autênticos e um dos mais fascinantes do período bíblico. Atualmente, a estela está no Museu do Louvre, em Paris. As publicações e os primeiros estudos da Estela de Mesa, já nos anos 70 do século XIX, causaram assombro e agitação não apenas entre os estudiosos, mas também o público em geral. De repente, reis mencionados na Bíblia aparecem falando conosco com suas próprias palavras, sem a intermediação de copistas e compiladores. De repente, cidades bíblicas em territórios disputados entre israelitas e moabitas aparecem pelo nome. E, de repente, podemos ler a língua moabita. De repente, histórias bíblicas que pareciam tão remotas, irreais e até mitológica por alguns pesquisadores, tomam forma e figura e são contadas por seus próprios heróis. A contribuição da Estela de Mesa para o nosso conhecimento é incalculável. Graças à Estela de Mesa, sabemos agora que a língua moabita e aparentemente também a edomita e a amonita eram línguas tão próximas do hebraico bíblico, especialmente aos dialetos das tribos israelita do norte, que podia interdialogar. Não é em vão a cosmovisão bíblica vê os três povos da Cisjordânia como uma espécie de membros de uma grande família tribal de descendentes de um fundador comum. Os edomitas descendem de Esaú, irmão de Jacó, e os moabitas e amonitas de Lote, o sobrinho de Abraão. A estela é um tipo de fotografia ou registro do século IX e se encaixa na história do livro bíblico dos reis, fornecendo dados adicionais inestimáveis. A estela foi erguida pelo rei Mesa em um lugar de destaque. O motivo de sua edificação já está explícito na declaração no início da escrita. Mesa ergueu a estela e um altar de sacrifício em agradecimento a Quemosh, o deus dos Moabitas, mencionado 8 vezes na Bíblia, como agradecimento a ele por tê-lo libertado do jugo opressor dos reis israelitas da dinastia Orim. A inscrição está escrita em primeira pessoa, de tal maneira que esta expressa totalmente uma declaração. Eu, Mesar, filho de Quemosh, rei de Moabe. A herança cultural comum se destaca em cada frase da inscrição, e a realidade geopolítica da época é tingida com cores reais. Foi no século IX a.C., e no reino de Israel governava a dinastia Orim, a mais poderosa na história do Reino do Norte e caracterizada, entre outras coisas, por sua aliança com o Reino de Judá, selados com os casamentos diplomáticos entre o filho de Josafá, rei de Judá, e a filha de Acabe, rei de Israel, e por seu poderio econômico e militar. Então, podemos visualizar no mapa o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Esse poder levou aos reinos aliados de Israel e Judá a fortalecer sua hegemonia sobre os três pequenos reinos da Cisjordânia, que foram forçados a serem vassalos: Amon e Moabe de Israel e Edom de Judá. Nesse contexto, Mesa levantou tributos aos reis da dinastia Orim. Por outro lado, enfrentaram guerra sangrenta com os arameus, que do norte lutavam contra o reino de Israel pela hegemonia regional. E, em uma dessas batalhas, foi mortalmente ferido Acabe, filho de Orim, o mais poderoso entre os 4 reis da dinastia.
1 Reis, capítulo 22. Agora vamos ver algumas passagens selecionadas da inscrição. Depois de se apresentar, Mesa declara solenemente: porque ele me salvou de todos os reis. Orim, o rei de Israel, subjugou Moabe por muitos dias. Essa alusão a Orim é a menção mais antiga de um rei israelita descoberto até hoje em um documento extra-bíblico. Então, Mesa nos informa que o filho de Orim, sem citar explicitamente o seu nome, tentou continuar com essa dominação, mas que, pela graça de Quemoche, conseguiu se livrar do jugo israelita. Outra passagem impressionante da Estela, na linha 10, é o testemunho de que pessoas da tribo de Gade viveram na cidade de Atarote desde sempre, coincidindo com a informação do livro de Josué 17, de que a cidade de Atarote é uma espécie de enclave de gaditas, dentro do território da tribo de Ruben. Desde sempre é entendido desde tempos muito antigos, centenas de anos. Já no ano de 1994, mais de 120 anos após a publicação da Estela, o epígrafo francês André Lemaire solicitou e recebeu uma permissão especial para realizar um novo estudo da Estela, mantida no Louvre. O estudo dele produziu resultados dramáticos. Na linha 31, próximo ao final da inscrição, pode-se ler claramente nas novas fotografias: Beit David, Casa de Davi. O anúncio de Lemaire explodiu como uma bomba no ar, já carregada de discussões acaloradas sobre o reinado e a existência de Davi e Salomão, entre maximalista e minimalista, por duas grandes razões. Se o rei de Moabe, no século IX, percebeu que a dinastia real no reino de Judá é a casa de Davi, isso significa que essa dinastia foi fundada por um rei chamado Davi. O fato negado pela maioria dos minimalistas mais recalcitrantes. De acordo com o costume nas línguas da região, de nomear os reinos desta forma. É o nome do fundador da dinastia reinante. Pouco antes da descoberta de Lemaire, no ano de 1993, o arqueólogo Avram Biran, escavando na antiga cidade de Dan, no norte de Israel, uma cidade fronteiriça com os arameus, no século IX, descobriu uma inscrição gravada em pedra, a Estela de Teldan, hoje exibida no Museu de Israel, em Jerusalém. Podemos visualizar a Estela de Teldan na imagem. A estela feita por um rei aramaico quando conquistou a cidade das mãos dos israelitas, precisamente também no século IX, antes da Era Comum. E nessa inscrição, o rei aramaico afirma ter derrotado dois reis, o rei de Israel e o rei da casa de Davi. Ou seja, que a inscrição de Mesa é adicionada à de Teldan, e as duas juntas são evidências claras de que os povos e reinos da região sabiam que a dinastia governante de Judá foi fundada por um rei chamado Davi. O consenso entre os acadêmicos e arqueólogos epigrafistas é que a inscrição é uma referência ao rei Davi, sucessor do rei Saul e pai do rei Salomão, reis da primeira monarquia israelita, segundo os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, contidos na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã.